galerinha, aqui é a Nath do blog /vlog Biscoito Esperto. Hoje eu trago pra vocês uma resenha do livro Edgar Allan Poe, o Medo Clássico. Eu comprei esse livro já faz um tempo, eu mostrei ele na minha La Caixita, no meu vídeo do Desafio do Terror e também no meu unboxing desse livro. Então eu não vou mostrar ele por dentro agora. Se vocês quiserem ver detalhes das ilustrações, de como a edição foi montada, você pode ver no meu vídeo do unboxing, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Esse livro aqui faz parte do Desafio do Terror. Eu escolhi 6 livros pra ler no mês de outubro e esse aqui foi um deles. Eu já terminei de ler, inclusive me surpreende muito por ter sido o terceiro livro que eu terminei, porque ele é bem longo e eu tava, tipo, lendo um conto por dia, então eu achei que fosse demorar um pouco mais. Esse livro é muito legal, porque ele reúne vários contos do Edgar Allan Poe e também algumas versões do poema O Corvo. É uma edição muito interessante. O Edgar Allan Poe, ele era um escritor, assim, muito louco. Ele era dos anos 1800 bolinha e ele era um escritor romântico. Eu falo romântico no sentido de que ele era da escola literária do romantismo, mas ele não necessariamente escrevia coisas românticas. Nem um pouco disso. No começo do livro, a gente tem uma introdução da própria tradutora do livro e também do Charles Baudelaire. O Charles Baudelaire, ele era um escritor francês também da época do romantismo e ele adorava o Edgar Allan Poe. Ele exaltava muito o cara e foi por isso que o Edgar Allan Poe também ficou muito famoso na Europa. Foi por causa da influência do Baudelaire. Baudelaire escreveu vários livros de poesia e eu acho que o mais famoso é o As Flores do Mal. Nas duas introduções a gente descobre muito sobre a vida do Edgar Allan Poe e um pouco sobre a escrita dele. O Edgar Allan Poe, ele não era só um escritor. Ele era poeta, escrevia muitas poesias muito interessantes. Inclusive, no final desse livro, tem um ensaio em que ele explica como é que ele foi ter a ideia e como é que ele produziu o poema O Corvo, que é provavelmente a obra mais famosa dele. Além de escritor de contos, ele também era crítico e estudioso literário. Sobre a vida pessoal dele, quando ele era criança, os pais dele eram atores e eles faleceram quando ele era bem novinho. Ele foi morar com um cara que adotou ele, e esse cara que tinha o sobrenome Allan, tanto que o Edgar era só Edgar Poe, não era Edgar Allan Poe. Ele acabou colocando esse Allan por causa da pessoa que adotou ele, apesar de que aparentemente eles não eram muito próximos, foi mais uma conveniência de nome artístico. Enfim, o Edgar Allan Poe, a mãe dele morreu quando ele era bem jovem, e depois quando ele se casou com uma prima dele, que era bem nova na época que eles se casaram, e a prima dele também morreu depois de um tempo. O livro aqui, ele é dividido em várias partes, e cada uma dessas partes tem 3 contos, fora a parte final, que é o ensaio sobre o poema O Corvo e 3 versões diferentes do poema. Eu vou falar pra vocês sobre os meus contos favoritos, porque tem vários contos, a maior parte deles são muito legais, alguns são meio tediosos, mas faz parte. Mas eu vou falar sobre os contos mais divertidos, os mais interessantes e os mais macabros pra vocês agora. O Poço e o Pêndulo. O conto O Poço e o Pêndulo é o primeiro conto do livro. E ele é sobre um cara que foi preso pela Inquisição Espanhola. Pra quem não sabe, a Inquisição Espanhola foi provavelmente a pior Inquisição que teve. A Inquisição era quando a Igreja Católica prendia pessoas por heresia e por crimes contra a Igreja. E basicamente torturava e matava essas pessoas. A Inquisição Espanhola foi muito pior. Eu não vou saber explicar exatamente porquê. Meu namorado, ele é formado em história, ele disse que foi, então eu confio um pouco na palavra dele. Mas se a Inquisição Espanhola fosse, tipo, pelo menos um pouco parecida com a tortura que esse cara sofre no primeiro conto, caralho, esse cara era punk mesmo. O conto é muito interessante sobre esse cara, que foi capturado pela Inquisição, e ele fala como é que é a cela de tortura dele. Assim, o conto inteiro é isso, não é muito longo e é muito macabro. Dá uma sensação de claustrofobia e de pavor, assim, gigantesca. Então, o primeiro conto do livro já dá um clima, assim, pra sua leitura espetacular, porque você já sabe o que vai vir. O Gato Preto. O conto Gato Preto eu já tinha lido antes de ler nesse livro. Eu li numa aula de inglês na faculdade, que o meu professor passou esse conto na versão original em inglês. Eu acho que a versão que ele é um pouco simplificada, porque o inglês do Edgar Allan Poe já é mais rebuscado e tal. Mas a versão que ele é muito legal, eu tinha gostado muito do conto. E quando eu reli, eu gostei mais ainda. A história é muito da hora. O conto é sobre esse cara que se casou com uma mulher e ele tinha vários animais de estimação. Eles gostavam muito de animais. Depois de um tempo, eles começaram a ter alguns problemas com dinheiro e o cara começou a beber muito. E a bebida meio que deixou ele um cara completamente loucão. Ele começou a matar os animais, torturar os animais, até que só sobrou um animal, que era o gato preto. Eventualmente ele começa a ficar meio paranoico com esse gato. Acaba arrancando um olho desse gato e eventualmente, de fato, enforca o gato. A casa dele pega fogo e, tipo, é muito bizarro. E fica a marca de um gato enforcado na parede depois que a casa pega fogo. Ele fica muito, não sei o que. E tudo piora depois de um tempo, quando ele tá andando pela rua e ele encontra um gato preto, muito parecido com o gato dele que tinha morrido. E esse gato também não tinha um olho. A história, assim, eu não vou dar spoiler. A história é bem curtinha, muito legal. Mas ela é bem macabra, porque conforme você vai lendo, você vê que o cara não tá, assim, na sanidade completa. Você sabe que aconteceu algo de muito horrível com ele, mas você não sabe o que é até o final do conto. E assim, eu acho que esse é um dos melhores contos do Edgar Allan Poe. O Coração Delator. O
Coração do Adotor é um conto um pouco semelhante ao Gato Preto. É sobre esse cara que ele é meio que um cuidador de idosos e ele tá cuidando desse cara que é super idoso e ele é cego. E pra dormir, ele não fecha os olhos, ele dorme de olhos abertos. E esse olho cego do idosinho incomoda o nosso narrador de um jeito que é inexplicável até o momento que decide matar o idoso. O conto se dá a partir da culpa que ele sente do assassinato. E assim, é uma história semelhante ao Gato Preto. Eu acho que é um pouco menos macabra e mais triste. Mas também é muito interessante pra ver como é que o Edgar Allan Poe explorava as ideias que ele tinha. Que ele teve ideias parecidas, praticamente, porque os contos são muito parecidos, muito semelhantes. Mas as histórias, elas têm morais e finais diferentes. Os assassinatos da Rua Morgue! Esse é provavelmente o conto mais famoso do Edgar Allan Poe. É o primeiro conto do detetive Auguste Dupin. O Dupin foi o primeiro detetive no estilo Sherlock Holmes. Inclusive, Sherlock Holmes é inspirado no Dupin. O que acontece é o seguinte, ele é um detetive que ele, através do poder da dedução, ele descobre todas as coisas envolvendo situações criminológicas e tal. Esse conto é sobre essa mãe e filha que moravam sozinhas numa casa. E daí, numa noite, o pessoal escuta gritos muito altos e bizarros vindos da casa dela. E todo mundo fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E eles vão socorrer. Quando eles chegam lá, mãe e filha foram completamente destroçadas, assassinadas de forma extremamente cruel. E, obviamente, isso vai parar no jornal. O Dupin, que não viu os corpos, não investigou nada, ele começa a ler o que foi escrito no jornal, investiga e ele descobre como é que esses crimes ocorreram. É um conto muito interessante, ele tem um final um pouco inesperado. É um pouco mais longo que os outros contos, mas com certeza é um dos mais interessantes. O Auguste Dupin é, assim, o precursor das histórias de detetive. Então, se você gosta de Sherlock Holmes, se você gosta de Agatha Christie, e principalmente do detetive Hercule Poirot, saiba que foi por causa do Edgar Allan Poe que esses escritores conseguiram escrever essas histórias espetaculares sobre detetives interessantíssimos. Berenice! Esse conto, ele é simplesmente bizarro. E eu acho que é um dos mais curtos do Edgar Allan Poe, tem eu acho que umas 10 páginas só. E ele é estranho. É sobre esse cara que se casa com a prima dele. Nossa, será que nós já vimos isso em algum lugar anteriormente? Essa prima dele é uma mulher linda e maravilhosa e fina e elegante, só que ela tem uma doença que faz com que o corpo dela comece a se degenerar. E com o tempo, toda a beleza e elegância dela vão se perdendo e ela vira tipo uma carcaça magra e macilenta e horrível. E ele amava muito essa mulher. A única parte do corpo dela que acabou não apodrecendo antes da morte foram os dentes. E ele fica meio obcecado com os dentes da mulher dele. Tem um momento do conto em que ele tá numa biblioteca da casa dele lendo, e daí a mulher dele chega assim, senta na frente dele e simplesmente sorri. E o Edgar Allan Poe descreve isso como se a mulher tivesse estripado uma galinha na frente dele e depois comido as entranhas cruas, porque é a coisa mais bizarra que eu já li na minha vida. O conto em si não tem nenhum plot twist espetacular. Na verdade, o final do conto até poderia ser considerado um plot twist, porque é muito interessante. Mas o mais legal é a aura de bizarrice, porque, tipo, a Berenice é uma mulher comum, doente, e o cara vê ela como um bicho. É um dos contos mais legais do livro pra mim, é muito louco. O Escaravelho de Ouro. O Escaravelho de Ouro é o conto mais diferente, assim, do Edgar Allan Poe. Ele não tem nenhuma bizarrice, tipo, realmente. Ele não é sobre assassinatos, ele não tem monstros, ele não tem fantasmas, não tem nada, assim, fora desse mundo. É sobre esse cara que ele encontra um besouro, um escaravelho de ouro e pensa, mano, isso aqui não é normal, besouros não são de ouro. E ele tem esse criado, que é o Júpiter, que fala, mano, parece de ouro. Sim, eu acho que a gente devia meio que investigar. Nisso, os dois ficam meio obcecados com essa investigação do escaravelho e chamam um amigo, que é o narrador da história, pra ajudar. E nisso a gente sai numa meio que caça ao tesouro. No começo do conto você até meio acha que o cara assim tá fora de si, que ele tá loucão, encontrou o escaravelho e acha que o escaravelho vai resolver os problemas dele porque ele é um cara super falido, mas depois você percebe que na verdade é tipo um conto caça ao tesouro. Tem umas coisas muito inovadoras pro gênero, principalmente na época em que esse conto foi publicado, que tem a ver com criptografia e tal. E assim, é um dos contos mais interessantes e é um dos contos do final do livro. Ele é um pouco longo, mas na minha opinião foi o conto que eu li com mais gosto, porque ele realmente tem um suspense interessante, não é simplesmente um suspense bizarro como os assassinatos da Rua Morgue, por exemplo. Então, pessoal, esses foram os meus contos favoritos. Tem muito mais contos no livro que são muito interessantes, mas esses foram os contos que eu mais gostei. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Poema Corvo. O Poema Corvo provavelmente é a obra mais famosa do Edgar Allan Poe. Todo mundo conhece, já houveram filmes e peças de teatro, todo tipo de adaptação possível para esse poema. Ele não é muito longo e é sobre esse cara que ele tá
que ele perdeu a mulher dele, que é a Lenora. Sente muita falta dela. Um dia ele tá no quarto dele, estudando, quando ele escuta alguém bater na porta. Ele vai ver quem é e não tem ninguém. Depois ele percebe que, na verdade, esse barulho não era da porta, era da janela. Tinha um corvo batendo as asas na janela e fazendo aquele som. Então ele acaba deixando o corvo entrar e ele começa a conversar com o corvo. O corvo, pra quem não sabe, o corvo ele tem uma semelhança com o papagaio, que é que ele consegue repetir palavras. Só que diferente do papagaio, o papagaio até consegue falar frases longas, o corvo não. E esse corvo fala as palavras nunca mais. E o cara começa a fazer perguntas pro corvo, e o corvo sempre responde com nunca mais. Eu tinha pensado em ler o poema em inglês, mas eu vou ser sincera, é muito complicado para as minhas habilidades de inglês. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para vocês entenderem qual é a sonoridade que o Edgar Allan Poe coloca e para vocês verem como é que o cara é completamente genial de escrever uma coisa tão sonora quanto essa. Gente, perdoe meu inglês que não é 100% excelente, tá? The Raven, by Edgar Allan Poe. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of some sort of gently rapping at my chamber door. "This some visitor?" I muttered, tapping at my chamber door. "Only this and nothing more." Eu não vou ler o poema inteiro em inglês porque é um pouco complicado, acho até pra uma pessoa que fala inglês como primeira língua, mas eu vou ler pra vocês a versão traduzida pelo Machado de Assis, de O Corvo. Não é muito longo e eu acho a tradução dele interessante. Essa edição traz duas traduções, uma do Machado de Assis e uma do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa ele traduz de forma mais literal, ele consegue manter musicalidade, mas eu acho que não fica tão bizarro e sinistro quanto a versão do Machado de Assis, que eu vou ler pra vocês agora. O Corvo, de Edgar Allan Poe, traduzido por Machado de Assis. Em certo dia, à hora, da meia-noite que apavora, eu, caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando quando ouvi a porta do meu quarto soar devagarinho, e disse essas palavras tais: "É alguém que me bate a porta de mansinho, há de ser isso e nada mais." Ah, bem me lembro, era no glacial dezembro, cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso em vão a dor esmagadora dessas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamavam Lenora, e que ninguém chamará mais. E o rumor triste, vago e brando das cortinas ia acordando dentro do meu coração um rumor não sabido, nunca por ele padecido. Enfim, para aplacar aqui no peito, levantei-me de pronto e com efeito disse: "É visita amiga e retardada, que bate essas horas tais, é visita que pede a minha porta entrada, há de ser isso nada mais." Minha alma então sentiu-se forte, não mais vacila dessa sorte. Falo, imploro de vós, ou senhora, ou senhor, me desculpeis tanta demora. Mas como eu, precisando de descanso, já cochilava, e de tão manso e manso, batestes, não fui logo, prestemente, certificar-me que aí estais. Disse a porta escancaro, ache a noite somente a noite nada mais. Com olhar escura sombra, que me amedronta, que me assombra, e sonho o que nenhum mortal já há de sonhado, mas o silêncio amplo e calado, calado fica, quietação inquieta. Só tu, palavra única e dileta, Lenora, tu, como suspiro escasso, da minha triste boca sais, e o eco que te ouviu murmurou-te no espaço, foi isso apenas nada mais. Entro com a alma incendiada, logo depois outra pancada. Sou um pouco mais forte, eu voltando-me a ela, seguramente na janela alguma coisa que sussurra. Abramos, eia fora o temor, eia vejamos a explicação do caso misterioso, dessas duas pancadas tais. Devolvamos a paz ao coração medroso, obra do vento e nada mais. Abro a janela e de repente vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu cortesias, um minuto instante tinha o aspecto de um lord ou de uma lady. E pronto e reto, movendo no ar suas negras alas, acima voa dos portais, trepa no alto da porta, em um busco de palas, trepado fica e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com o gesto severo, o triste pensamento sorriu-me ali por um momento. E eu disse: ó tu que das noturnas plagas vens embora, a cabeça nuas tragas. Sem topete não és ave medrosa, diz os teus nomes senhoriais. Como te chamas tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse: nunca mais. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que eu lhe fazia, ficou atônito, embora a resposta que dera dificilmente lhe entendera. Na verdade, jamais homem ha visto coisa na terra semelhante a isso. Uma ave negra friamente posta, num busto acima dos portais. Ouvir uma pergunta e dizer em resposta que esse é seu nome, nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário, como se essa palavra escassa que ele disse, toda sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu, nenhuma não chegou a mexer em uma só pluma. Até que eu murmurei: perdi outrora tantos amigos tão leais. Perderei também esse em regressão da aurora. E o corvo disse: nunca mais.
Estremeço. A resposta ouvida é tão exata, tão cabida. Certamente, digo eu, essa é toda a ciência que ele trouxe da convivência de algum mestre infeliz e acabrunhado, que o implacável destino castigado, tão tenaz, tão sem pausa nem fadiga, que dos seus cantos usuais só lhe ficou, na amarga e última cantiga, esse estribilho, nunca mais. Segunda vez, nesse momento, sorriu-me o triste pensamento. Vou sentar-me defronte ao corvo magro e rudo. E mergulhando no veludo da poltrona que eu mesma lhe trouxera, achar procura lúgubre quimera, a alma o sentido o pávido segredo, daquelas sílabas fatais, entender o que quis dizer ávido medo, grazando a frase, nunca mais. Assim posto devaneando, meditando, conjecturando, não lhe falava mais. Não lhe falava mais. Mas se não lhe falava, senti o olhar que me abrasava. Conjecturando fui, tranquilo a gosto, com a cabeça numa assim encosto, onde os raios da lâmpada caíam, e onde as tranças angelicais, de outra cabeça outrora lhe disparziam, e agora não se esparzem mais. Supus então que o ar, mais denso, todo se enchia de um incenso, obra de serafins que pelo chão roçando do quarto estavam meneando, um ligeiro turíbulo invisível. E eu exclamei então, um Deus sensível manda repouso à dor que te devora, dessas saudades imortais. Eia, esquece, eia, ouvida-se extinta Lenora, e o corvo disse, nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas, ave o demônio que negrejas, profeta sempre escuta, ou venhas tu do inferno, onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado, venhas do temporal que te é lançado, nessa casa onde o horror profundo tem os seus lares triunfais. Diz-me então, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse, nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas, ave o demônio que negrejas, profeta sempre escuta, tende, por esse céu que ele se estende, pelo Deus que ambos adoramos, fala, diz a esta alma sedado ainda escuta, no Éden celeste a virgem que ela chora, nesses retiros sepulcrais, essa que ora nos céus anjos chamam Lenora, e o corvo disse nunca mais, ave o demônio que negrejas, profeta, o que quer que sejas, cessa, ai, cessa, clamei, levantando-me, cessa, regressa ao temporal, regressa, tua noite deixa-me comigo, vai-te, não fica no meu casto abrigo, pluma que lembre dessa mentira tua, tira meu peito esses fatais, garras que abrindo vão a minha dor já crua, e o corvo disse nunca mais. O corvo aí fica, ele trepado, no branco mármore lavrado, da antiga Palas, e o imutável ferrenho, parece ao ver-lhe o duro senho, um demônio sonhando. A luz caída do lampião, sob a árvore aborrecida. No chão, espera triste sombra, e fora daquelas linhas funerais, que flutuam no chão a minha alma que chora, não sai mais, nunca, nunca mais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu gostei muito desse livro. A edição que a Darkside fez é excelente. Novamente, se você quiser ver detalhes dessa edição, olha meu vídeo do unboxing. Espero que vocês tenham vontade de ler alguns desses contos, pelo menos, porque são contos muito legais. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se interessado pelo livro, pela obra do Edgar Allan Poe. E até o próximo vídeo.